Olá, sejam todos muito bem-vindos no nosso canal e nós temos como objetivo aqui trazer conteúdos que tratam exclusivamente de planejamento sucessório. O meu nome é Carlos Borelli, eu sou advogado especialista em direito tributário e em planejamento sucessório e esse é o nosso primeiro vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos tratar de conceitos básicos de planejamento sucessório, como o seu conceito, para que ele serve, quais são as matérias que ele abrange, e eu também peço, antes de nós entrarmos no conteúdo propriamente dito, que você se inscreva no nosso canal e também que você deixe o seu like e traga comentários, que para nós isso é muito importante, sobre perguntas que vocês queiram fazer ou sobre sugestão de temas, isso é muito bem-vindo. Então, vamos lá. O que é planejamento sucessório? É uma área de atuação que está sendo muito difundida hoje. Então, nosso objetivo aqui é trazer conteúdos, trazer algumas reflexões, alguns ensinamentos para quem trabalha na área, advogados e contadores, ou até mesmo para quem pretende organizar a sua sucessão utilizando todas as ferramentas do planejamento sucessório. Então vamos lá, conceito. O que é o planejamento sucessório? É um conjunto de estratégias e ações adotadas para organizar a transferência de bens, direitos e responsabilidade de uma pessoa para os seus herdeiros e beneficiários após a sua morte. O objetivo principal do planejamento sucessório é garantir que a distribuição do patrimônio ocorra de maneira ordenada, eficiente e em conformidade com os desejos do titular, minimizando conflitos familiares e otimizando aspectos tributários. O que significa dizer isso? A mídia tem nos noticiado, principalmente quando envolvem famosos, quando envolvem artistas, etc., brigas sem fim entre herdeiros. E que os herdeiros, então, começam a se degladiar, começam a brigar, chegando a gerar intermináveis ações judiciais que levam anos. Famílias se desintegrando, herdeiros na briga, nos conflitos, irmão que não fala com irmão, primo que não fala com primo, etc. Então o planejamento sucessório, ele na realidade ele é um conjunto de ferramentas, de estratégias que são adotadas, que tem como finalidade justamente a de organizar a transferência. A morte é um evento natural da vida e como tal é considerado como um evento jurídico. A morte ela põe fim à personalidade jurídica da pessoa, põe fim à existência da pessoa, e se a pessoa ela tem um patrimônio, automaticamente, na declaração de óbito, esse patrimônio ele é transmitido de forma automática por seus herdeiros. O Brasil hoje ele adota um princípio francês chamado princípio da Saisine. O que significa isso? A partir do momento que uma pessoa morre e tem patrimônio e tem herdeiros, automaticamente, com o cessar da sua vida, esse patrimônio ele é transmitido para essas pessoas. Aí é que começam os conflitos. Porque há nesse momento uma disputa pela herança. E quando então se faz o procedimento normal da transferência da herança, que geralmente é um inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, os conflitos eles se dão no campo da divisa, da disputa, quem fica com quem. Geralmente a origem dessas confusões se dão porque um herdeiro quer ficar com a casa da praia, por exemplo, e outro também quer a casa na praia. E em algumas situações um quer ficar com um carro, mas o irmão também quer ficar com o mesmo carro. E aí então começa essa disputa no sentido de haver até uma certa desintegração da família. E o planejamento sucessório, só repetindo, ele tem como finalidade fazer o uso dessas ferramentas de forma adequada, de forma responsável, para que através dessas ferramentas o dono do patrimônio possa, em vida, ele mesmo, organizar a sua sucessão. Então vamos lá. Quais são os principais pontos sobre a importância do planejamento sucessório? Então, como nós falamos agora, no meu entendimento, o principal foco é a redução de conflitos familiares. Isso significa que há uma prevenção de disputas. Um planejamento bem estruturado diminui a probabilidade de briga entre os herdeiros e evitando desentendimentos e litígios. Também traz clareza nas instruções.
ou seja, proporciona instruções claras sobre a distribuição de bens e o que ajuda a evitar maus entendidos. Sempre nas famílias existem os herdeiros que são preferidos e outros que são preteridos. Sempre um filho mais protegido e outro menos protegido. Isso não é regra, isso é uma constatação que geralmente nós estamos acostumados a ver. E dessa forma, o uso bem feito das ferramentas previne ou até elimina, muitas das vezes, esses conflitos. A segunda importância é a transferência, ou seja, a eficácia na transferência dos bens. E com o uso do planejamento sucessório, há uma rapidez no processo. Facilita e acelera o processo de transferência de bens, evitando longos processos judiciais de inventário. Reduz custos. Então, significa que o planejamento, quando bem feito, ele minimiza os custos associados ao inventário judicial, como honorários advocatícios e taxas judiciais. Então, o inventário, ele não é uma ferramenta, ele faz parte do planejamento, mas não é uma ferramenta mais indicada. Por que não é a mais indicada? Porque, geralmente, como nós já falamos, a demora para que se chegue à fase da partilha, ou seja, da distribuição de bens, o que cada um fica no quê, geralmente nesse tempo é onde nasce a gênese dos conflitos. Além de tudo, tem as custas de cartório, as custas judiciais e tem as custas do registro de imóveis. Então, ele é um procedimento muito custoso e muito demorado. Uma outra forma é a otimização tributária. O planejamento fiscal ele pode ser feito, sim, no planejamento sucessório e permite estratégias para a escolha da melhor carga tributária, como antecipação de doações e a utilização de mecanismos legais que minimizam os impostos sobre herança, que é o ITCMD. Então, muito se tem propagado nesse meio que o planejamento sucessório, principalmente as holdings familiares, que iremos tratar em outros vídeos, se tem divulgado e difundido que é um meio que não se paga tributos, e isso não é verdade. Quando se faz um planejamento sucessório, na transmissão dos bens para os herdeiros, incide sim o ITCMD, mas em algumas situações, analisando a lei de cada estado, porque é um imposto estadual, é possível verificar nas legislações se existe alguma brecha, algum tipo de isenção. Então, e mesmo que não tenha, quando se faz o planejamento, nós escolhemos a melhor carga tributária e não a menor, porque a menor não existe. Uma outra circunstância é a proteção do patrimônio. O objetivo é a preservação dos bens. Então, o planejamento, quando ele é bem executado, ele garante que o patrimônio seja preservado e transferido conforme os desejos do titular, ou seja, desejos daquele que morreu e deixou patrimônio, protegendo-os de dilapidação. Então, quando se faz a distribuição correta, e principalmente quando se faz uso das estruturas societárias, que comumente hoje nós chamamos de holding familiar, o grande objetivo é, além de evitar o conflito de interesses entre os herdeiros, também há uma preservação do patrimônio, que é possível, quando bem feito, se preservar para inúmeras gerações. Também muito se tem difundido sobre a blindagem patrimonial. A blindagem patrimonial não existe. Não existe como você blindar. E a proteção patrimonial existe quando o planejamento é bem executado com o uso das ferramentas corretas. Outra, cumprimento dos desejos do titular. A respeito da vontade, o planejamento assegura que os bens sejam distribuídos conforme a vontade expressa do titular, respeitando os seus valores e os seus objetivos. Também há uma flexibilização e personalização. Isso significa que é possível oferecer uma flexibilidade para personalizar a distribuição dos bens, de acordo com as necessidades e situações específicas dos herdeiros. É muito comum, às vezes, de uma família que tenha um herdeiro, um filho, em uma condição especial. Um filho que tenha algum tipo
de situação, algum tipo de doença que não permita que ele possa, por si só, reger os atos da vida civil. Como é o caso, por exemplo, da incapacidade. Pode acontecer que uma pessoa adulta venha, por alguma situação, se tornar incapaz. Aí ele precisa ter um tutor, ter um curador, conforme for a situação. Então, e prevendo esta condição desse herdeiro, pode muito bem o pai, ainda em vida, ou a mãe, ou os pais, que são os donos do patrimônio, em vida, então, que o casal tem aplicado, tem guardado, tem como uma reserva, eles podem destinar uma parte, então, para o tratamento específico desse filho que tem uma certa incapacidade. Uma outra situação é que traz a segurança jurídica. Então, o planejamento, quando bem executado, ele proporciona à família uma segurança jurídica. Então, essa segurança jurídica tem a ver com a conformidade legal. Garante que o processo de sucessão esteja em conformidade com as leis e regulamentos vigentes, evitando problemas legais futuros. Então, se o planejamento não for feito de acordo com as diretrizes legais, se o planejamento não observar direcionamentos como o Código Civil, como leis tributárias, como instrução normativas, por exemplo, da Receita Federal, certamente ele será fadado a ter problemas lá na frente. E também o planejamento sucessório faz a prevenção de imprevistos. Documentos legais bem preparados, como testamentos, doações, evitam imprevistos e disputas legais. E aqui também uma função muito importante do planejamento é a continuidade dos negócios. Isso se aplica às famílias empresárias, às famílias em que os pais têm empresa. Então, quando o planejamento em vida ele é muito bem executado, ele permite que os negócios da família sejam continuados para gerações seguintes. Então, a sucessão empresarial ela é fundamental para os empresários, assegurando a continuidade dos negócios e a proteção dos empregos, evitando a descontinuidade das atividades empresariais. Além disso, é possível fazer o planejamento de liderança, que é o momento pelo qual há uma identificação e preparação de sucessores, garantindo que a transição da liderança seja suave e eficaz. E quais são as ferramentas jurídicas usadas no planejamento sucessório? Então, são elas o testamento, a doação em vida, a holding familiar, que é quando a família opta pelo uso das estruturas societárias, o pacto antinupcial, que é importantíssimo, imprescindível para aquelas pessoas que estão começando a vida matrimonial, que ainda não se casaram, o testamento vital, o usufruto, o seguro de vida e a previdência privada. São ferramentas essenciais para o desenvolvimento de um bom e eficaz planejamento tributário. Então, todas essas ferramentas são essenciais para a execução de um bom planejamento sucessório. E também, não menos importante, é o inventário. O inventário é um instituto jurídico que muito tem sido combatido nesta área do planejamento sucessório. Existe uma propagação de que o inventário vai matar as famílias ou de que o inventário ele vai trazer a ruína financeira para as famílias. E isso não é verdade. O inventário é uma ferramenta muito valiosa para o bom planejador sucessório e tem algumas situações que a sucessão natural ela é importantíssima. E também existe essa lenda de que a única ferramenta possível é a holding familiar. E isso também não é verdade. A holding familiar, ou seja, o uso das estruturas societárias, ela não é aplicada para todas as famílias. Não tem como você aplicar para todas as famílias. E nem o testamento, e nem o usufruto, e nem a doação, nem nada. Então, o único meio de se transferir o patrimônio para os herdeiros é através da sucessão natural, que é o inventário. Então, o inventário ele pode não ser a melhor ferramenta. Ele pode ser a ferramenta que mais tenha custo, mas ela não é um instituto que vai aniquilar com o patrimônio das famílias. Muito pelo contrário. Quando ele bem executado, quando ele bem planejado, ele é sim uma ferramenta de extrema importância. E nós chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Mais uma vez eu peço para que vocês deixem o seu like se gostaram e também que vocês se inscrevam no nosso canal e que vocês façam comentários, né?
para enriquecer o nosso conteúdo, e também se quiser deixar sugestões para os próximos vídeos, será muito bem-vindo. Obrigado e até a próxima.